Senta que lá vem a história. Olá, meus queridos alunos do 9º ano, saudades de vocês, hein? Vamos lá então? Essa aula, vamos começar um assunto muito importante para a história, que é a Guerra Fria. Como assim, professor? Foi feito na Rússia essa guerra? Ou no Polo Norte? Não, meus queridos. Acontece o que? Alguns definem como Guerra Fria porque eles esperavam que iria ter uma terceira guerra, né? Não teve aquele confronto direto. De um lado estava quem? Praticamente os Estados Unidos, né? Que era o grande defensor de uma cultura de ocidental, capitalismo, né? E do outro lado, não era a Rússia, era a União Soviética, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso aí, meus queridos. Então vamos para essa aula. 10 curiosidades. Só lembrando que, como nós estudamos sobre a Segunda Guerra Mundial, praticamente esses são os dois ganhadores, né? Então, eles uniram contra a Alemanha, mas criou-se essa divergência entre eles. Interessante isso, né? Vamos lá então, meus queridos. 10 curiosidades. Então, número 1. O conflito aconteceu entre as duas maiores potências da época, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Recebeu o nome de Guerra Fria, pois ambos os lados não entraram em confronto direto e com armamento nuclear, podendo ser considerado uma guerra de disputas, estratégias e conflitos ideológicos. Tá bom? Número 2. A primeira parte da Guerra Fria foi a corrida armamentista. A corrida armamentista, atrás das armas. Onde houve uma disputa de armamentos entre os Estados Unidos e a União Soviética, com o principal objetivo de mostrar quem tinha mais poder bélico, né? Claro, né, meus queridos? Lembra na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, lembra? Sabe da área 51 e outras? Eles estavam fazendo bombas. Eles inventaram bombas muito mais fortes daquelas, tá? E você acha que a União Soviética ficou para trás? Não. Então, eu faço uma bomba melhor que você, tá? Então é interessante isso. Isso é uma corrida armamentista, atrás de armas. Número 3. Durante o período da Guerra Fria, os Estados Unidos e a URSS também se envolveram em outras guerras diretas, fornecendo recursos financeiros e armamentos para os lados opostos. Exemplo disso foi a Guerra do Vietnã, onde o Vietnã do Sul teve apoio dos Estados Unidos através de dinheiros e armas. Lembra da Guerra do Vietnã? Então, Rambo. Então, e o Vietnã Norte teve a União Soviética como aliado. Então, os Estados Unidos sempre fornecendo armamentos, financiamento para um país, e a União Soviética também, tá? Só lembrando que o Rambo não é real, tá? É ficção, tá? É filme, tá bom? Vamos lá então. Número 4. Em 1950, iniciou-se a Guerra da Coreia. Sim, hoje não tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, então, eles era um só. Aí virou o quê? 2. E quando aconteceu isso? Foi justamente, vamos lá. A luta em 1950 iniciou-se a Guerra da Coreia, também como um dos desdobramentos da Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos e o Reino Unido, aliados da Coreia do Sul. Tá? Por isso que a Coreia do Sul é mais assim capitalista, tá? Do outro, a China e a União Soviética, aliados da Coreia do Norte a favor do comunismo. 5. A luta entre os norte-americanos e os soviéticos também desencadearam diversas ditaduras militares na América Latina. Países como Brasil, né? Lembra? Regime militar? Então, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai foram algumas das nações que perderam suas democracias com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiando, meus queridos. Tá? 6. A Guerra Fria também se estendeu para o espaço, a chamada
corrida espacial começou a partir de 1957, quando as duas potências começaram uma disputa por satélites, missões espaciais, foguetes e até pela Lua. Os soviéticos mandaram o primeiro homem ao espaço e os norte-americanos enviaram o primeiro homem à Lua. Então, qual foi o primeiro homem a ir ao espaço? Foi o americano? Não, foram os russos. E foi essa corrida, né? Para quem chegou o primeiro homem, né? Foram os americanos. 7. A Guerra Fria foi um combate que gerou uma divisão global entre dois lados, capitalistas e comunistas. Entretanto, alguns países como Índia, África do Sul e Egito mantiveram a neutralidade, que gerou o movimento dos não aliados. Larga a mão dessa história de capitalismo, comunismo, eu vou ficar na minha. A primeira conferência deste movimento aconteceu em Bandung, na Indonésia, em 1955 e envolveu 29 países. 8. Durante todo o período da Guerra Fria, os Estados Unidos espalhou sobre todo o seu território enormes sirenes de alerta, com 3,5 metros de comprimentos. As sirenes eram tão poderosas que podiam transformar a névoa em chuva. Entendeu? Eita. É o medo, né? O medo de ser atacado. Gente, tinha uma tensão aí, todo mundo achava, meu Deus do céu, tem tanta bomba aí nuclear, aí, atômica, que pode explodir o mundo. Existia muito esse medo. Tá? 9. Em meados da década de 1980, a antiga URSS começou a instaurar medidas políticas e econômicas durante o governo de Mikhail Gorbachev. O Glasnost, transparência em russo, e o Perestroika. Isso é para cair na prova, hein? Reestruturação em russo tinha como principal objetivos salvar a economia soviética e garantir maior abertura política. É o início, tá? Essas medidas foram as principais responsáveis pelo fim da União Soviética, que foi dissolvida em 26 de dezembro de 1991. Que isso simboliza o fim da Guerra Fria. E número 10, o principal marco que simbolizou o fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, que durante quase 30 anos dividiu a capital da Alemanha. É sério, o país, a Alemanha, né? A capital da Alemanha, né? Berlim, cortaram o muro, né? Não importa se tinha família lá, que ocidental, Estados Unidos, né? Oriental, né, Alemanha, fala Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Não importa se tinha família lá, ficou anos sem se verem, tá? E a queda desse muro de Berlim, o muro de Berlim foi derrubado pelos próprios cidadãos alemães em 9 de novembro de 1989. Isso é um evento histórico, tá bom? Meus queridos alunos, então aqui eu falei 10 curiosidades, tá? E o capítulo que vocês vão estudar na prova é sobre a Guerra Fria. Um grande abraço, professor. Até a próxima aula. Tchau para vocês.